Bom, como eu tô na França, então eu vou começar, né, o primeiro vídeo fazendo uma das receitas mais francesas que tem, que é a crepe. Mas como eu tenho problema com o glúten, então a minha crepe não vai ter farinha de trigo. Mas se você quiser, você pode usar também a farinha de trigo. Todas as farinhas que eu vou usar são farinhas orgânicas, que é uma coisa que eu aconselho a todo mundo, né? Principalmente quando você usa farinhas integrais. Por quê? Porque elas vão guardar a casca, né? E na casca, se for usado o pesticida, vai ter muito pesticida na casca. Então é melhor todos os cereais que vocês usarem, que eles sejam orgânicos. Eu vou usar a farinha sarraceno, que vocês encontram aí no Brasil, né, que é muito usada aqui nas crepes. Vou usar o arrowroot, que aí no Brasil a gente chama de araruta. Eu vou fazer uma mistura de farinhas, porque eu não posso usar a farinha de trigo, né? Vou usar a farinha de arroz, essa daqui é de arroz semi-completa, né? E a farinha de quinoa, que eu não sei como é que vocês pronunciam esse nome aí no Brasil, porque como é uma farinha, né, que apareceu aqui mais recentemente, né, e no Brasil também, não é uma farinha que a gente usa há muito tempo, então eu não sei como é que vocês pronunciam esse nome no Brasil, me perdoem. E se vocês quiserem, vocês podem também usar unicamente a farinha sarraceno, né? Aqui na França eles fazem muitas crepes só com a sarraceno. Você vai nas creperias, eles vão ter a crepe e a galete, né? A galete, eles usam, a galete é feita com o trigo sarraceno, né? Eles usam o trigo sarraceno, o leite, o ovo e um pouquinho de sal. E a crepe eles vão fazer com a farinha de trigo, né? Essa é a diferença. Em geral, a galete que é feita com sarraceno vai ser a crepe salgada, né? Que eles vão comer com queijo, podem botar presunto, aí você incrementa do jeito que você quiser. E a galete é a sobremesa, né? O que seria a crepe mais doce. Bom, aí o que eu tava dizendo então, a galete é a salgada, que é feita com trigo sarraceno. E a crepe é a doce, é a que eles fazem com a farinha de trigo, né? Ou então você pode também misturar as duas farinhas, aí fica a critério da sua imaginação. Eu faço essa mistura de farinhas, que é o que geralmente faz as pessoas que não podem comer o glúten, como é o meu caso. Ou eu faço só de sarraceno, que fica uma delícia, ou então eu misturo 3, 4 farinhas. Bom, a receita básica é uma xícara de farinha, ou da mistura de farinha, né? Eu faço a olho, né? Se você me perguntar qual é a medida, em geral eu uso mais ou menos assim, olha, quase que meia xícara do sarraceno. Eu coloco sempre uma quantidade maior. Um pouquinho só da araruta, né? Boto só um pouquinho, não boto muita araruta não. Porque eu acho que ela ajuda a dar uma liga à massa, né? Eu gosto de botar a farinha de quinoa, que eu acho que ela enriquece muito, né, assim como valor nutritivo, eu acho que também dá um gostinho legal. Porque o quinoa, na verdade, ele é muito rico, né? É uma plantinha que nasce, né, nos altos da Cordilheira dos Andes, né, na Bolívia, no Peru, né? A natureza sabe o que dá para as pessoas, né, em cada continente, em cada país, né? O quinoa ele é muito rico em ferro, ele é muito rico em fibras, em vitaminas até do grupo B, né? Ele é mais rico do que o arroz integral, quinoa. Aí eu coloco, para cada xícara, eu vou colocar um ovo, né? Que é um ovo orgânico, ovo caipira, como vocês chamam aí. Bom, antes de eu colocar o ovo na minha bacia, eu coloco ele na xícara, porque se o ovo estiver podre, tiver com algum problema, eu não estrago a minha farinha. Bom, o ovo tá bom. Aí agora eu vou colocar uma xícara de leite. Eu uso o leite de soja orgânico, tá? No Brasil, em geral, o leite de soja orgânico vocês encontram ou ele importado nas lojas de produtos naturais, que é muito caro, ou então você encontra ele em forma de farinha, que você mistura com água, que dá o mesmo efeito que o leite já preparado. Em geral, esse leite de caixinha, que a gente encontra aí no Brasil no supermercado, são leites transgênicos. Bom,
eu desaconselho o uso do leite transgênico, tá? Na próxima ocasião que eu puder, eu vou falar para vocês por que eu não gosto dos transgênicos, por que existe tanta pressão por parte dos ecologistas, das pessoas que gostam de uma alimentação mais saudável, porque elas são contra os transgênicos. Mas isso fica para uma próxima vez. E eu coloco também uma xícara ou de azeite ou de um outro óleo saudável. Por exemplo, você pode usar o óleo de girassol, que também é um óleo bom. Eu costumo usar também muito óleo de semente de uva, né? Como na Europa existe muita uva, então eu uso esse óleo que ele é muito bom para a saúde. Ou então eu uso também o azeite, né? O azeite, o melhor azeite, não é uma questão de marca, é que ele seja de primeira pressão a frio, né? Aqui atualmente a gente encontra bastante azeite de primeira pressão a frio e orgânico, né? Por um precinho bom, às vezes até mais barato que o azeite não orgânico. Aí eu coloco uma colher de sopa e sal, como eu falei, a gente usa realmente com muita parcimônia, muito pouquinho sal, ó. É uma pitadinha de nada que eu coloco de sal. Aí com essa mesma massa eu vou fazer as crepes salgadas e as crepes doces. Aí eu vou bater bastante essa massa. Primeiro eu tenho que ligar aqui o aparelhinho, né? Aqui na França a gente chama esse aparelho, tá? Essa parte aqui a gente chama de fouet. No Brasil eu acho que a gente poderia chamar de batedor de ovos, não sei, né? Bom, mas um batedorzinho desse. Aí a gente bate. Até a massa ficar bem uniforme. Eu gosto de bater bem a massa. Eu acho que a crepe fica mais gostosa, né? Eu acho que em geral, todas as massas, quanto mais a gente bate, mais gostosa elas ficam. E depois também é uma questão de olho, né? Mas na hora que eu for preparar a crepe, por exemplo, lá, em geral, uma xícara só de leite para cada xícara de farinha não é suficiente. A gente sempre precisa colocar um pouquinho mais, né? Como eu tenho já o costume de fazer crepe, eu faço a olho, né? Mas mais tarde, depois que a massa estiver descansada, que eu começar a fazer as crepes, aí vocês vão ver mais ou menos qual é a consistência da massa. Que é fácil de fazer, não é difícil. Aí eu vou batendo. Bom, aí uma vez que a massa está pronta, a gente deixa descansar algumas horinhas, né? Antes de fazer as crepes. Aí mais tarde, quando nós formos fazer a crepe, eu vou deixar o meu marido, Fabian, né, fazer as crepes para vocês, né? Já que a crepe é francesa, nada melhor do que um francês mostrar como é que ele cozinha as crepes. Bom, até mais tarde, gente. Como hoje é sábado, é dia da gente fazer uma mesa mais bonitinha. Que, aliás, por que não fazer todos os dias uma mesa bonitinha para a gente comer? É muito importante o ambiente que a gente coma, que seja um ambiente bonitinho, seja um ambiente de paz, que a gente se sinta bem. Então, a gente colocou uma musiquinha de fundo, uma musiquinha aqui, que é bem calma, bem tranquila, nada de muita agitação. O que é importante também, por exemplo, se vocês tiverem o costume de comer um aperitivo, isso é uma mania muito comum aqui na França, é um hábito deles, né? Quase todos os dias, tem gente que diariamente come um aperitivo. Então, por exemplo, é bom você comer assim castanhas, né? Que são muito ricos para a saúde, né? Protegem o coração. Foi feito um estudo no Hospital Adventista dos Estados Unidos, né? Porque eles são vegetarianos, os adventistas, né? Eles fazem uma alimentação bastante sadia. E eles fizeram um estudo que as castanhas protegem o coração. Inclusive um médico, né, um cirurgião cardíaco, né, um dos primeiros a realizar cirurgias cardíacas no mundo, quando ele começou a operar os pacientes, que ele abria, que ele viu o estado das artérias entre os não vegetarianos e os vegetarianos, ele ficou horrorizado com o que ele via, né? Com o que ele via com os não vegetarianos, né? Que as artérias estavam num estado terrível. Daí ele tomou a decisão
de se tornar, né, vegano, né, ou vegetariano, como a gente diz aqui na França. Quer dizer, aquele vegetariano extremo, que não consome nenhum produto animal, só produto vegetal.